Vou falar deste livro aqui. Mas para falar deste livro, eu preciso contar a história para vocês de como esse livro chegou na minha vida. Esse livro que é publicado pela Sociedade Teosófica. Como é que esse livro apareceu na minha vida? Eu tive um câncer. Eu tive um câncer no ano 2000, eu fui diagnosticado com linfoma de Hodgkin. E com o câncer, eu era um executivo da área financeira, trabalhava com administração de fluxo de pagamentos de uma grande multinacional, quando eu descobri a doença, e procurei pesquisar sobre maneiras de curar esse câncer. Ao procurar diferentes maneiras de curar esse câncer, surgiu, entre várias linhas de pesquisa, que auxiliam o tratamento da medicina convencional, mas que também podem ser linhas exclusivas de tratamento, surgiu a meditação como forma de auxiliar. Em muitas das pesquisas, a meditação era apontada como uma ferramenta que auxiliava pacientes extraordinários. O que são pacientes extraordinários no tratamento oncológico? São pacientes que têm uma cura muito mais rápida do que a medicina convencional conhece. Existem protocolos de tratamento e esses protocolos dizem como que deve ser o tratamento e a reação média das pessoas. E, portanto, eles indicam, de acordo com a reação média das pessoas, a quantidade de remédios, a forma como esses remédios devem ser tomados e o tipo de reação que essas pessoas têm a esses remédios e como que isso pode ser feito de uma maneira segura para que aquele tumor não se desenvolva. Fazendo essa pesquisa, eu identifiquei que a meditação era algo que sempre aparecia presente junto aos pacientes extraordinários. O que eram os pacientes extraordinários? Aqueles que se curavam muito mais rápido do que a média que a medicina apresentava, do que a média que os médicos conheciam. Numa curva de normal, curva de Gauss, chama, né, na estatística, seria o percentil de 5%, aquele que é fora da normalidade na curva. Todos eles apresentavam a meditação como hábito. E então, me chamou a atenção esse assunto da meditação e a forma como a meditação era a forma como a meditação podia trazer esse resultado. Então eu passei a estudar isso. E aí entrei neste universo de estudo, fui apresentado ao yoga, porque o yoga era uma ferramenta, o Hatha Yoga era uma ferramenta que eu utilizava para auxiliar na postura da meditação. Porque eu tinha que ir lá ficar sentado em meditação e aquilo doía meus joelhos, doía minhas costas, doía o quadril. Ficar muito tempo sentado naquela postura, tentando observar a respiração, observar meu nariz, observar a parede, ou o que fosse aonde eu estivesse meditando. E aí eu descobri que o Hatha Yoga era uma maneira de mobilizar o corpo para que eu tivesse mais estabilidade na meditação. E fui então estudar o Hatha Yoga para poder melhorar a minha meditação. E nesses estudos, na literatura, na prática, na evolução dentro desse universo, surgiu a figura do professor Hermógenes. O professor Hermógenes, para quem não conhece, é um dos precursores do trabalho de yoga terapia no Brasil. Seu livro Autoperfeição com Hatha Yoga, que já está na 75ª edição, é um dos recordistas de vendas de livros de yoga no mundo. No mundo, não no Brasil, no mundo.
e era ex-presidente, né, da Sociedade Teosófica, aqui no Brasil. Ex-vice-presidente da Sociedade Teosófica. Me aproximei dele para aprender mais sobre o Hatha Yoga. E nessa aproximação, foram 10 anos de contato, de aprendizado e de trabalho. Nos tornamos amigos próximos e nos tornamos colegas de trabalho, porque passamos a trabalhar juntos, conduzindo retiros, conduzindo práticas, né? Organizando projetos juntos. E um dos projetos que a gente organizou junto foi a própria biografia do professor Hermógenes, o livro que conta a vida dele. E, curiosamente, neste livro tem relatos e dados da primeira viagem dele à Índia, em 1975, como vice-presidente da Sociedade Teosófica, onde na biografia tem as fotos dos encontros dele com Taimini, que é outra publicação, né? A Ciência do Yoga. Então tem um encontro de Hermógenes com Taimini, né? Tem o encontro de Hermógenes com Indira Gandhi. Tem o encontro do professor Hermógenes com o Dalai Lama. E eu vou contar uma particularidade desse encontro do Hermógenes com o Dalai Lama. Na época, talvez alguns de vocês aqui conheçam, eram muito famosos os livros de Lobsang Rampa. Já ouviram falar de Lobsang Rampa? Hoje em dia, o pessoal, já é difícil até achar os livros, né? Mas, antigamente, os livros eram muito conhecidos de Lobsang Rampa. E narravam histórias místicas sobre o Tibete, sobre os monges, os yogis tibetanos. E o Hermógenes tinha ficado invocado com uma das histórias do livro do Lobsang Rampa, chamado Terceira Visão. No livro Terceira Visão, se contava que os místicos tibetanos, para desenvolver a capacidade da terceira visão, que eu já vou explicar o que significa como símbolo místico o desenvolvimento da terceira visão, mas para desenvolver a capacidade da terceira visão, alguns yogis tibetanos enfiavam uma faca no meio da testa e que dessa forma abriria um olho místico. E eles conseguiriam, então, desenvolver uma capacidade de visualização incrível sobre a realidade. Hermógenes, curioso com aquela história de Lobsang Rampa, num encontro oficializado pela Sociedade Teosófica, se encontrou com o Dalai Lama e perguntou ao Dalai Lama: eu tenho uma curiosidade. Gostaria de saber como é que vocês fazem para enfiar uma faca no meio da testa? O Dalai Lama rolou de rir com as perguntas do Hermógenes, né? Depois explicando compassivamente de que era uma ficção, que aquilo não tinha sentido, né? A história de ter que enfiar uma faca no meio da testa para se desenvolver poderes psíquicos e espirituais, né? A história da terceira visão, o que é? É um elemento místico, é uma história pictográfica da mística oriental. Porque os olhos comuns, esses dois olhos que todos nós temos, enxergam a dualidade do mundo. Enxergam o certo e o errado, o bom e o ruim, o melhor e o pior, o certo e o errado. Então, eles são representados por essa visão comum. Na figura pictográfica, são os olhos comuns que todos nós temos e que vivemos nos dilemas do dia a dia da dualidade. É certo fazer isso ou não é? É melhor fazer isso ou melhor fazer aquilo? Não são os nossos dilemas? Voto em quem? Não é assim? São os nossos dilemas do mundo dual, do mundo terreno. A terceira visão representa os seres que ascenderam além da visão comum
para perceber a espiritualidade operando na realidade comum, além dos olhos do certo e do errado, além dos olhos do mais e menos, e enxergando a natureza espiritual em operação. Para representar essas pessoas, para representar essas figuras realizadas, a mística oriental criou a imagem de representando com um terceiro olho, desenvolvido pela prática espiritual. É daí que vem essa representação, né? Utilizando-se disso, Lobsang criou a história da faca na testa. E aí foi parar nesta pergunta do Hermógenes. Mas então, nesses 10 anos de trabalho com Hermógenes, que conheceu grandes figuras, Hermógenes teve encontro com Krishnamurti. Vocês sabiam disso? Krishnamurti estava dando uma palestra e Hermógenes levou um grupo de alunos para assistir Krishnamurti. Alguns de vocês sabem o que é isso, alguns eu tenho certeza que não, mas coisas da modernidade. Hermógenes, a hora que Krishnamurti entrou para começar a falar, ele fez uma meditação. E aí, Hermógenes liga a câmera Super 8 recém-comprada para filmar Krishnamurti falando. Aquele silêncio, todos prestando atenção nas palavras de Krishnamurti, e a câmera do Hermógenes filmando. Krishnamurti olhou para Hermógenes, no filme! E Hermógenes guardou rapidamente a câmera, assistiu a palestra. E guardou. Na hora que Krishnamurti terminou a apresentação, Hermógenes correu para a porta e falou, pelo menos eu vou filmar ele saindo. E aí, Krishnamurti, tirando as dúvidas com os alunos, foi saindo na direção da porta. Hermógenes ligou a câmera de novo. Krishnamurti deu outra bronca. I said to you, no film. Give me the film. Aí o Hermógenes, desesperado, era Krishnamurti pedindo o filme da câmera. Ele abriu a câmera rapidamente. Toma o filme, take the film. E aí, Krishnamurti, bravo, viu que ele tirou o filme, saiu e não queria que fosse filmada a fala dele, porque era uma fala específica para aqueles alunos. Passados 5 minutos, Hermógenes estava conversando com o grupo de alunos brasileiros ali. Aí ele escuta um zum, zum, zum vindo atrás dele. Ele falou, nossa, o que está acontecendo? Ele vira para trás. Krishnamurti está vindo na direção dele. Aí a hora que Krishnamurti se aproxima dele, Krishnamurti pega no rosto do Hermógenes com as 2 mãos e diz para o Hermógenes, I'm so sorry. E pede desculpas por ter chamado a atenção dele. Então eu brinco assim que isso vale melhor do que qualquer diploma, né? Você receber um pedido de desculpas de Krishnamurti, né? Vale mais do que qualquer diploma, né? Então, são essas conexões que eu tenho, né? E aprendizados, né? De várias histórias e experiências, né? Do Hermógenes no mundo do yoga, que eu aprendi trabalhando 10 anos com ele. E nesses 10 anos, na hora que falávamos de Yoga Sutra, eu dizia, Hermógenes, você deveria escrever um comentário sobre Yoga Sutra. E Hermógenes sempre me respondeu, não preciso. Eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, eu não tenho conhecimento. Um homem que escreveu mais de 30 livros sobre yoga, ele disse, eu não tenho conhecimento suficiente para escrever um comentário sobre Yoga Sutra. E eu falo, então como é que eu vou estudar Yoga Sutra se você não vai me ensinar? Como é que eu vou saber sobre Yoga Sutra? Aí Hermógenes falou, leia este livro. Então eu aprendi com ele a importância deste livro. O porquê de estudar este livro. Então aqui eu apresento a vocês, eu vou falar em termos
muito superficiais do livro, porque esse livro tem uma profundidade, uma complexidade que merece uma atenção de leitura e releitura dos seus capítulos. Só que este é um livro que é um grande desafio. Primeiro, porque é letra pequena. Segundo, que ele é minucioso na abordagem de detalhes do Yoga Sutra. Por causa disso, o que eu fiz para ajudar muitos dos meus alunos? Eu constituí um curso gratuito sobre este livro na internet. São 29 aulas que você acessa, cada aula tem 10, 12 minutos, para acompanhar a sua leitura. Então você vai lá, acessa uma aula de 10 minutos no YouTube, e ele vai introduzir aquele capítulo, ou aquele aforismo. Aí você vem aqui e lê. Eu tenho recebido dezenas e dezenas de comentários de pessoas agradecendo, dizendo, agora eu consigo ler o livro, porque eu sou ajudado pelos vídeos. Então, vocês agora ficam sabendo que existe essa possibilidade gratuita de aprofundamento da obra, né? De um estudo introdutório a esta obra, que são os vídeos. Então, estão disponíveis 29 vídeos. É só digitar lá no YouTube, Psicologia e Terapêutica do Yoga Sutra. Vocês vão chegar nos vídeos que introduzem, que tentam mastigar um pouquinho os capítulos que o livro apresenta. Tá? Este aforismo aqui, eu quero trazer atenção nessa palestra de hoje para uma característica do Yoga Sutra. Porque, obviamente que no tempo que a gente tem aqui não daria para aprofundar temas muito complexos. Então eu queria trazer a atenção de vocês para uma característica do Yoga Sutra, né? Nós temos aqui o segundo aforismo do Yoga. Primeiro capítulo, aforismo 2. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Tão famoso, tão citado. Eu quero trazer atenção para a palavra Chitta. Que Chitta é a palavra que é traduzida como mente. Patanjali está falando das operações da mente, da maneira como a mente funciona. Por isso que os vídeos, por exemplo, chamam Psicologia e Terapêutica do Yoga Sutra. Nós vamos lançar um curso online de Psicologia do Yoga agora no mês de junho, na celebração do Dia do Yoga. A gente vai soltar esse curso online. E este livro é bibliografia obrigatória do curso. Já estou avisando de antecedentes para ligarem as máquinas da gráfica. O livro é leitura obrigatória do curso. Por quê? Porque para mostrar que esta abordagem de Patanjali é uma abordagem psicológica. O estudo aprofundado do yoga vai nos trazer para um entendimento psicológico da mente, um entendimento da psicologia humana, e que passa de maneira muito desapercebida na superficialidade com que o yoga é tratado no mundo. Como se fosse, se você digitar yoga no Google, o que vai te aparecer? Um monte de postura, não é? Mas isso não é yoga. Essa imagem não representa a profundidade do yoga. Pela própria definição, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Quem está com o livro aí nas mãos? Tem aluno aplicado aqui. Qual que é a tradução dada para esta expressão no livro? A yoga é a dissolução de todos os centros de reação da mente. Vamos entender esta tradução, porque mesmo isso, eu explicando, yoga é a dissolução dos centros de reação da mente, como está traduzido o livro, não dá para entender. Só ler o livro não dá para entender.
Yoga é a dissolução dos centros de reação. A palavra Nirodha é esse sentido de dissolução. Eu diminuo a intensidade dos centros de reação da mente. Eu não vou parar a mente. Não está dizendo yoga é paralisia cerebral. Não tem nenhum trecho do Yoga Sutra que diz isso. E eu vou provar para vocês que, se for entender que yoga é paralisia cerebral, o resto do Yoga Sutra não faz sentido. Yoga é a dissolução dos centros de reação da mente. Esses centros de reação, eu vou dissolver a intensidade deles. O que são esses... O que é esses centro de reação? São esses vritis. Essa palavra vriti é esse centro de reação. Vriti significa isso. A imagem que se faz dos vritis são como se fossem espirais, porque são a capacidade reativa da mente, como se fossem molas energéticas. Quando alguém te chuta a canela e você vai lá e xinga de volta. Quando alguém fala mal do teu partido e você fala, é porque você é desse lado ou desse outro lado, né? Então, isso é o vriti, essa capacidade reativa. Mente, no texto, na tradução Chitta, e yoga, né? Yoga é a dissolução, me ajuda, a dissolução dos centros de reação da mente. O que é Chitta? Essa palavra está traduzida como mente, mas não é o que Patanjali quer dizer. Não é mente. A tradução mente é a forma como a gente traduz. Mas mente, ele está dizendo que é a operação do processo mental. É isso que ele está se referindo. Tanto que, se você for estudar o que é Chitta, Chitta está subdividido num processo mental que opera de 3 maneiras diferentes. Manas, Buddhi e Ahankara. Manas é quando o pensamento opera de uma maneira a distinguir o eu do outro, a separar os fenômenos percebidos e juntar os fenômenos que lhe agradam, como se fosse juntar um seixo de bambu. E você pega esse seixo de bambu e diz: isto eu. Tudo que não é este seixo de bambu é o outro. Então, eu, a bondade, a beleza, a virtude. O outro, a irresponsabilidade, a feiura. Não é assim que a gente pensa? Não é? Então, essa capacidade de operação da mente, de juntar, de operar nessa capacidade, é manas, essa operação da mente. Buddhi está relacionado à capacidade criativa, de inteligência da mente, de raciocinar, de distinguir, de criar. E Ahankara é a capacidade da mente de construir a noção de eu. A partir de manas, fazendo a distinção, Ahankara diz: isto sou eu, aquilo não sou eu. Então, são várias... Chitta está dividido em operações distintas. É dessa forma que Patanjali... Então, quando a gente fala... A gente aqui está falando que o yoga é uma maneira de perceber a operação da mente. É diluir os centros de reações dessas operações. Por isso que não é parada cerebral. Mas espera aí que eu vou deixar isso mais claro ainda. Eu vou deixar isso mais claro. No aforismo 5...
Ainda do primeiro capítulo. Você vê que eu estou no primeiro capítulo. Estou no comecinho do livro. Mas só isso aqui já dá um trabalho. Já dá meditação. Vamos para o aforismo 5, que é o que eu quero destacar uma coisa em especial nele. Vritaya panchataya klista aklista. Me ajudem, quem que está no aforismo 5 aí? Eles são 5, panchataya, e eles podem ser de dor ou de prazer. Ele pode ser klista, que é aflitivo. No livro está traduzido como dor. Aflitivo, doloroso, klista, ou aclista, não aflitivo, não doloroso, que é o de prazer, traduzido como prazer. Ou seja, os vritis, as agitações da mente, elas podem nos conduzir para agitações que nos causam dor, que nos causam pesar, ou agitação, ou processos mentais que nos causam prazer, que nos causam bem-estar. O caminho inicial do yogi é um caminho de conduzir a vida para processos aklista. Patanjali vai nos apresentar que o caminho inicial do yogi é aprender a controlar os vritis para que você tenha uma vida mais aklista, uma vida com menos dor, uma vida com menos pesar. Esse é o primeiro passo. Então, eu não faço uma cessação completa dos vritis, eu não faço uma parada mental. Meditação é não pensar em nada. Esse é um engano. Não está escrito isso. Porque senão não teria a condição klista e aklista, e ele não apresentaria um caminho do yogi por escolhas aklista, por escolhas não dolorosas. A beleza de Patanjali, nesse trabalho, é que ele está colocando para nós de uma maneira muito minuciosa, muito detalhada, que a capacidade de construção da mente humana, ela constrói para qualquer direção. E o caminho do yogi é perceber que o potencial da mente humana é capaz de fazer construções positivas e que você pode praticar o treino da mente humana para que você faça da sua mente algo produtor de aspectos positivos. Todos nós temos a condição de direcionar a nossa mente para fazer essa construção positiva. Nós apresentamos como tema de hoje o uso do yoga de forma psicológica para situações como pânico, como depressão, como transtornos de bipolaridade. E nós, entendendo desta forma, podemos perceber que estes tipos de transtornos são construções klista, são construções dolorosas, mas são construções da mente humana. E que a partir do momento em que essa mente humana pode sim ser treinada para outros tipos de construção, não haverá espaço para esse tipo de construção dolorosa. A mente humana não consegue construir, em nossa noção de espaço-tempo, em nível consciente, mais de um pensamento ao mesmo tempo. Ela tem bastante velocidade e tem uma condição de construir vários pensamentos de forma... Mas não, a gente não consegue pensar 3 pensamentos ao mesmo tempo. A gente vai colocar um pensamento de cada vez, né? Nós temos a condição de conduzir e fazer a construção dos pensamentos de maneira positiva e treinar essa construção de pensamento de maneira positiva para que não haja espaço para a construção dos pensamentos doentios, dos pensamentos aflitivos, dos pensamentos dolorosos. Isto é ou não é uma abordagem terapêutica? Isto é ou não é uma psicologia? Isso não é ou não é o estudo da natureza da psique humana? Portanto, Patanjali está nos mostrando
a capacidade de liberdade, a capacidade de construção da mente humana. Ele está nos apresentando isso. E nós estamos falando isso mais de 19 séculos antes de Freud. E tudo muito bem estruturado. E aí ele vai nos apresentar as 5 formas. As 5 formas que são as 5 maneiras que essa mente se agita. Então existem 5 padrões. Essa mente, ela pode se agitar somente de 5 maneiras. Ela só pode operar de 5 maneiras. Não há outra maneira que não seja 5. Aí é o aforismo 6. Se nós entendermos isso, e se nós meditarmos, se nós ensinarmos as pessoas a meditarem sobre isso, nós desenvolveremos nas pessoas a capacidade de compreender a construção dos seus pensamentos. E por que isso é valioso? Porque se você tem pensamentos aflitivos e dolorosos, ao entender a condição de construção da aflição, ao entender a condição de construção da dor, você entendeu o mecanismo para desconstruí-la. Ou ainda mais, você tem a sapiência de entender o mecanismo de construção do mérito, da virtude, do bem-estar. Então, no aforismo 6, ele apresenta 5 formas. Pramana, Viparaya, Vikalpa, Nidra, Smritaya. A tradução, segundo livro. Razão, irracionalidade, fantasia, sono e memória. A gente só pode raciocinar destas 5 maneiras. Razão, irracionalidade, fantasia, sono e memória. A mente só pode operar dessas 5 maneiras. Vamos a cada uma delas. Como é a operação pela mente racional? A operação pela mente racional é eu perceber que toda vez que o meu medidor de umidade do clima abaixa para menos de 30%, meu nariz começa a ter problema. Meu nariz resseca. Toda vez que o medidor de umidade baixou para menos de 30%, meu nariz resseca. Meu nariz sangra. Meu nariz começa a ter caca seca. Toda vez. Então, eu crio uma relação racional. Eu começo a medir a umidade do ambiente e perceber que existe uma relação dela com o meu nariz. É uma relação racional. Eu medi, verifiquei e tem uma relação racional. Isso é um pensamento racional. Minha mente está operando de maneira racional. A gente poderia falar vários exemplos. Certo? Irracionalidade. Cheguei aqui, comecei a arrumar as coisas e percebi que a chave do hotel eu não sei onde eu coloquei. Onde que eu coloquei a chave do hotel? Aí eu falei, putz, não lembro onde eu deixei a chave do hotel. Aí a Zeneida fala, Vitor, o que você está preocupado? A gente precisa começar a palestra. Zeneida, peraí, eu não lembro onde eu deixei a chave do hotel. Peraí. Vitor, o que é isso? A gente precisa começar a palestra. São Longuinho, estou tentando lembrar da onde está a chave do hotel. Então, as mulheres é que gostam disso. Gostam de São Longuinho? Então, assim, o fato de eu dar 3 pulinhos
e achar que isso vai ajudar. Aí, funcionou? Elas estão todas dizendo, funciona. O fato de eu achar que eu dar 3 pulinhos vai me fazer encontrar a chave do hotel, e pode ser que funcione, né? Que eu vou lembrar, peraí, tá, deixei na bolsa, né? É irracional, porque não tem nada do ponto de vista racional que ligue os 3 pulinhos à minha memória, da onde está a chave, certo? Dentro deste padrão mental aqui de racionalidade, quase um ápice, né? Ali na TT, falando da lamparina de São Longuinho, não basta os 3 pulinhos, eu tenho que imaginar a lamparina dele iluminando o meu pensar. Então tudo isso, mas a gente tem que imaginar quantas vezes, a gente está brincando aqui com essa questão, mas nós temos que imaginar quantas vezes a nossa vida não é conduzida por isso, pelo pensamento irracional, não é? Do tipo, em Brasília não se pode falar de racionalidade política, então tem que mudar para outra área, né? Irracionalidade médica, vamos falar de outro assunto. Que é, por exemplo, comer leite com manga faz mal. É uma irracionalidade, porque não há nada racionalmente que comprove que leite com manga faz mal. Mas as pessoas acham, né? Não, leite com manga faz mal. Não faz careta na frente do espelho, senão vai bater um vento e você vai ficar com a cara torta. E por aí vai. Vocês nunca escutaram isso? Na frente do espelho, se bater um vento, isso. Aí... quebrou o espelho. Quantos anos? 7. Tá vendo? 7 anos já. Aonde tem racionalidade nesses elementos? Mas todo mundo conhece isso. Mas a nossa mente opera. Eu conheço gente super racional, assim, séria. Mas assim, quebrou o espelho, assim, a pessoa entra em pânico, né? Então, por que edifícios nos Estados Unidos não têm o 13º andar? Me dá uma explicação racional. Por que não tem 13º andar? Irracionalidade, pensamento irracional, né? Então está cheio, né? Então nós começamos a identificar. Se nós meditarmos sobre os nossos pensamentos, nós vamos identificar se aquele pensamento ele está dentro de um padrão, de uma vibração racional ou de uma vibração irracional. Fantasia. A fantasia é a capacidade criativa da mente de construir pensamentos que não estão com nenhuma conexão com a realidade. Eu vejo que todo mundo me olha e fala, mas peraí, o que é isso? Quer ver um exemplo? Dragão. Eu falei a palavra dragão. Cobra com asa, que voa e cospe fogo pela boca. Não existe. Mas eu falei a palavra dragão, todo mundo identificou o que eu estava falando. É a capacidade da mente de fantasiar. Então, nós operamos também dentro desse modo. Podemos operar. O pessoal está me lembrando dos unicórnios. Sereia. Lobisomem. Tudo isso faz parte desse universo. E nós todos temos clara noção do que é isso. Falar em Saci Pererê, as pessoas sabem exatamente o que é. O meu sonho é dar aula de yoga para o Saci Pererê. Né? Então, assim, todo mundo entende o que é, todo mundo tem uma imagem do que é isso. Né? É a nossa capacidade de operação fantasiosa.
Quando nós meditarmos, nós começamos a perceber nos nossos modelos mentais, no que a gente tem pensado, no que está passando pela nossa cabeça no dia a dia, qual que é a qualidade? Oh, isso aqui é uma fantasia. Olha, eu tenho continuamente pensado nessa fantasia. Você nem sabe que é uma fantasia, mas você está tomando decisões com base numa fantasia. Sem saber. Porque você não observa que é. Você não sabia dessas classificações. Você não sabia olhar para os seus pensamentos e categorizá-los. Aí nós temos sono. O sono, no livro, na tradução, e isso varia um pouco de autor para autor, porque existem autores que fazem uma pequena diferença nesse aspecto do sono, que é o sono, aquele momento que você, sabe que dá preto completo, você dormiu mesmo, apagou, você não lembra nada, isso seria esse estado da mente, de completo apagão, mas também, isso neste livro, nesta tradução, ele também coloca um estado de divagação da mente. Quando a mente começa a construir um sonho, uma ideia completamente desconecta, sem controle. Sabe domingo de manhã, quando você está de preguiça de levantar da cama? Que aí você abre um olho, fecha, abre o outro olho, fecha. Aí vem um monte de história. Aí você começa a pensar, será que eu tenho que acordar cedo? Mas se eu não acordar, vai fazer aquilo. Aí tua mente começa a divagar num monte de história, começa a criar história. E você não levanta da cama, aí você fica lá, vou ter que fazer isso, vou fazer, não, podia ser, mas podia fazer sol, mas se chover, aí você começa a imaginar que está chovendo, mas não está chovendo. Aí tua mente começa a divagar. Isso também seria esse estado. Então, nesse estado de sono, entraria o breu, e entraria também essa capacidade de divagação da mente, dela ficar associando ideias de maneira desconexa. Então esse seria o quarto modo de operação da mente. E depois nós temos memória, que é smriti. Essa palavra smriti, curiosamente, essa memória, ela não é só a memória como ela é apresentada no livro como a lembrança de coisas do passado, mas também é uma memória de um hábito, uma atitude que você está habituado a fazer, um comportamento que você está habituado a ter. Isso vem de uma memória. Tá? Essa palavra smriti, ela no sentido do sânscrito, ela tem esse sentido mais profundo. Ela está ligado a vasanas, a sanskaras. Tanto que no budismo, por exemplo, a palavra smriti está ligado a mindfulness. Porque está ligado a 5 passos anteriores do caminho do Buda, falando do caminho correto, da tradição. E aí você tem a memória de caminhar a partir de uma visão, de uma fala, de um pensamento, de uma atitude correta, smriti, que é uma memória de hábito. Então, aqui vem essa estrutura, que não é só a memória de reflexão em relação ao passado, mas os hábitos. O pensamento por hábito também entraria aqui. Tá bom? E a emoção entra em qual delas? A emoção está dentro disso. Está dentro disso. Porque aqui a Patanjali está explicando aqui para você a formação do pensamento. Ele se forma em qual categoria? Vai ser sempre numa dessas 5. A emoção ela vai se desdobrando a partir dessa formação. E ela pode estar pulverizada nos... São os kleshas. São os kleshas. Porque os kleshas são resultados. Já a partir que eu, por exemplo, tenho lá uma irracionalidade perturbadora. Né? Tipo, não vou entrar nesse mérito. É uma coisa que está me perturbando. Né? Putz, lá na frente eu deixei o chinelo virado. Para entrar na sala eu deixei o chinelo virado. Nossa, parece que vai dar tudo errado. Porque o chinelo ficou virado na entrada. Né? Aí é uma irracionalidade. Eu fico perturbado, é um klesha. Aí é a emoção. Mas ela surgiu da minha irracionalidade. Eu acreditei que chinelo virado vai me dar um azar na palestra. Aqui não tem julgamento. Porque aqui são os padrões.
Você pode ter irracionalidade positiva. Do tipo... outro dia... Irracionalidade positiva. Eu estava vendo na televisão, outro dia que eles me mostraram, era a moça que falava assim... como é que é? Não baixa a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Ela não é princesa. Não é princesa porcaria nenhuma. Mas o fato dela criar essa irracionalidade, não baixa a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Mantém ela numa atitude positiva em relação ao conflito lá que ela está vivendo. Né? Então é uma irracionalidade, mas criou. A intuição entra. Eu vou mostrar para vocês que a melhor maneira de um yogi avaliar se é clista e aclista, como o Patanjali apresenta, é pelos gunas. Né? E que a gente vai avaliar isso, que eu tenho, é o outro slide. Avidya, Smita, Raga, Dvesha, Binivesha e Klesha. Aqui são as raízes dos grandes sofrimentos. Então, existem as emoções que nos perturbam? Existem. Mas a raiz dos grandes sofrimentos são sempre esses 5 pontos. São as raízes. Então, como aqui nós estamos na abordagem introdutória, nós vamos também poder identificar, quando surgirem sofrimentos, não só que tipo de padrão de pensamento, numa análise terapêutica, qual é o padrão de pensamento que está sustentando aquela ideia, aquele sofrimento, mas em qual raiz aquele sofrimento está surgindo, qual a raiz daquele sofrimento. As causas das aflições residem na ignorância, e aqui é bom entender que a vidya é avidya, ou seja, não vidya. O que é vidya? É a sabedoria espiritual. É saber da natureza espiritual, é ter a prática espiritual, é ter a vivência espiritual, é ter a busca espiritual. A vidya é aquele que não tem isso. Essa é a ignorância. Porque senão a palavra ignorância por si a gente pensa que é o ignorante cultural. O ignorante de saber. E não é isso. Não é ignorante de saber. Tem pessoas muito simples, completamente ignorantes, analfabetas, ignorantes de saber, mas que têm grande sabedoria espiritual. Tem uma história linda da mãe do Leonardo Boff. Leonardo Boff, um dos maiores teólogos da Igreja Católica, até a sua excomunhão, né? Quando ele foi excomungado, mas um dos maiores teólogos da Igreja Católica. E a mãe dele, que só formou doutores, todos os filhos são doutores, foi perguntar: filho, mas você que é tão respeitado em Roma, filho, você que é respeitado pelos papas, você que estudou tanto, meu filho, que fala tantas línguas, que sabe estudar o Evangelho com essa profundidade, me diga uma coisa, com que frequência falas com Deus? Aí o Leonardo riu da mãe. Não é assim, mãe, tão simples. Não, filho, eu sei que você estudou muito, filho, diz aqui para sua mãe, com que frequência fala com Deus? Porque, nossa, eu tenho tanta admiração por você. Não, mãe, eu não falo com Deus desse jeito assim, não, mãe, é muito complicado. Falar com Deus, eu estudei muito, tudo, mas assim, não é dessa maneira. A mãe fez uma cara de tristeza. Mas como, filho? Não, mãe, que pena, porque eu falo com ele todos os dias. Eu falo com ele no nascer do sol. Eu falo com ele quando eu cuido da horta. Eu falo com ele no pôr do sol. Eu falo com ele quando eu preparo o seu café da manhã. Eu falo com ele quando eu rezo pela tua saúde. Eu falo com ele todos os dias. Aí o Leonardo conta essa história, porque, na verdade, quer dizer, a mãe dele é ignorante de saber comum, mas com muita sabedoria. Então, ela não entraria nessa condição de ignorância aqui. Ela não é essa ignorância que Patanjali. Ela tem sabedoria espiritual. Está claro esse conceito de vidya, avidya e ignorância?
A outra razão é a falsa, e aqui no texto é traduzido como falsa identificação. Alguns autores colocam como ego. Você se identificar, eu sou aquilo. Eu sou o diretor. Eu sou chefe. Eu sou craque. Eu sou, entendeu? Você se identifica, você acha que você é aquilo, aquele ponto de identificação. Você constrói uma figura egóica em torno de algo. E isso também é causa de aflição. Então é uma operação da mente, né, que vai gerar causa de aflição. A mente vai trabalhar num daqueles 5 formatos e pode causar esse tipo, né, de aflição. Depois, atração. O que é atração? Que alguns traduzem como desejo. Eu quero isso. Eu desejo, eu preciso daquilo. Ah, se eu não tiver isso. Já viram isso? Tem gente que assim, que se não jantar 7h30 hoje, começa a ter mau humor. Eu preciso de uma janta 7h30. 7h30 é meu horário de jantar. Né? Então, desejo. Isso também é causa de aflição. Outro, repulsão. São as pessoas que operam por aversão. Ah, eu não gosto disso. Ah, eu não gosto daquilo. Conhece gente assim? Ah, disso eu não gosto. Ah, eu não suporto isso. Ah, eu não suporto tal coisa. É processo aversivo. Aí, então, essa operação de repulsão também vai ser causa de aflição. E um dos mais fortes, a binivesha, que é desejo de continuidade. Alguns autores traduzem como medo da morte. A binivesha, eu não entendi tua pergunta. Isso aí seria apego, né? Desejo de continuidade, apego. Sim, mas na verdade aqui, se a hora que você vai estudar isso, você vai ver que ele está falando de medo da morte. É medo de morrer. Por isso eu desejo continuar, eu não quero que a minha continuidade seja interrompida. Acho que deve ser outros medos também. Normalmente, o medo da morte, ele está muito na raiz de muitos medos que a gente vê na nossa sociedade. A pessoa reage de maneira emocional quando, de alguma maneira, ela associa, aí pode ser por irracionalidade, ela associa aquela situação ao fato de que ela vai morrer. Por exemplo, os transtornos de pânico, essa é a base. Ela relaciona aquele disparate, aquela explosão de reação orgânica ao medo da morte. Vocês vão ver que nesses tipos de transtorno, a binivesha é a base, é a raiz. Mas não seria também o apego, que é o medo de qualquer coisa que ela goste, que dê a ela prazer? Mas ele é diferente na categoria que o apego, eu estou me identificando com um objeto externo. Eu sou diretor. Eu gosto de vestir roupa de marca. Eu sou isso. Aí eu me identifico com o objeto externo. Está ligado à questão de identificação com o objeto externo. Eu desejo aquele objeto para compor essa identidade. O abhinivesha é o receio da destruição da completa estrutura. É aí que está a diferença. A minha noção de identidade, de ela vai se desfazer. Aí eu tenho medo disso. E aí? Vai acabar tudo. Esse é o medo de que a coisa não continue. Vai se interromper. É uma perda maior. No caso da atração, são objetos específicos. O ponto de atração. Entende? É essa a diferença. Um está falando já no desmantelar completo da noção de identidade, que é a morte, seria a morte. Patanjali dá a purificação da mente surge da sua disposição, unidireção, controle dos sentidos e clareza de percepção. Purificação da mente surge da sua disposição, unidireção, controle dos sentidos e clareza de percepção.
ele vai trabalhar isso, essa clareza de percepção, a condição de controle, o direcionamento da mente, como ponto de saída. Eu preciso disso para sair dessas aflições. Eu preciso disso para sair das armadilhas de sofrimento. Eu preciso disso para buscar uma condição aclista, para buscar uma condição positiva. Para fazer isso, eu preciso buscar um caminho satívico. E aqui, então, eu tirei do livro do Iyengar a explicação que ele dá de diferentes composições das estruturas da mente. Rajásica, quando nós somos muito ativos. Tamássicas, quando nós somos muito passivos. Não pacíficos, passivos. E nós somos estimulados por coisas que nos deixam muito agitados ou coisas que nos deixam muito preguiçosos. E o satívico é a busca da clareza. Então eu vou buscar fazer escolhas que me tragam clareza. O caminho do yogi, o caminho da lucidez mental, o caminho livre de sofrimentos, é o caminho da busca da clareza. Então eu vou buscar hábitos que possibilitem que eu tenha mais clareza. Eu vou movimentar meu corpo e vou fazer escolhas que movimentem meu corpo para que ele não seja preguiçoso, para que ele não seja tamássico. Eu vou fazer escolhas que não agitem demais meu corpo, que não causem perturbação para o meu corpo. Eu vou fazer escolhas que trabalhem melhor a minha alimentação para que eu não tenha um corpo preguiçoso. O meu alimento não será tamássico, eu não vou comer demais. Eu não vou comer aquele alimento que dificulta a digestão. Eu também não vou comer aquele alimento que me excita demais, que me provoca demais. Eu vou buscar o alimento que me dá clareza de pensar. Eu vou buscar as emoções, não aquelas emoções que me fecham, que me retraem, que me dificultam o contato com as pessoas. Eu vou buscar as emoções, também não as que me agitam, aquelas emoções que me tornam uma pessoa muito bélica, guerreira, briguenta, crítica demais. Não, eu vou buscar a emoção que me permite refletir, que me permite comparar, que me permite entender. Esse é o caminho. Eu vou buscar os padrões mentais, os pensamentos, os livros, os filmes, as palestras. Não as que me coloquem em julgamento, em guerra com o mundo, em falta de entendimento. Eu não vou buscar os pensamentos, as palestras, os que me isolam do mundo, que me tornam um ser afastado do contato com as pessoas, afastado do contato com a vida. Eu vou buscar os pensamentos, os livros, os filmes que me tragam entendimento e compreensão sobre o mundo. Vão me trazer esta clareza. Este é o caminho satívico proposto por Patanjali. Então ele vai usar a natureza dos elementos, explicando isso, tirando toda a origem dessa formatação ali de uma outra escola, que é o Sankhya, para explicar a formação dos elementos e a percepção dos elementos da experiência humana, mas explica o caminho de orientação, que é esse caminho satívico, a busca da clareza. Portanto, isso, para finalizar, remonta diretamente às nossas escolhas. Remonta diretamente ao alimento que ingerimos. Não só o alimento físico, também o alimento físico, mas o alimento mental, o alimento emocional. Eu me alimento de quê? Wayne Dyer, que é um famoso psicólogo norte-americano e considerado uma das referências da transpessoal, um dos sucessores do Maslow, ele sempre dizia:
olha para a laranja. E se você espremer a laranja, espreme a laranja, o que a laranja vai produzir? Suco. É da natureza da laranja, quando a vida a espreme, ela oferecer suco. Quando a vida te espremer, que você possa oferecer para a vida o melhor suco. Porque a vida vai te espremer, de um jeito ou de outro. Então, a importância desse alimento satívico é o que vai possibilitar que quando a vida te espremer, você possa oferecer o melhor para a vida. Você possa oferecer algo doce, que você possa oferecer sabedoria, que você possa oferecer conhecimento. Mas para isso é preciso que você transforme a sua natureza, que você passe a ser um laranja. Tá bom? Obrigado, gente.